Fala, juventude! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Nos dias de hoje, quase todo mundo tem acesso à internet, né? A maioria das pessoas. E por que não tornar dela uma ferramenta para espalhar a palavra do Senhor? E é isso que a gente vai falar hoje, sobre as redes sociais e como espalhar, como nós podemos espalhar a palavra do Senhor para tantas pessoas que estão nas redes sociais. A gente tinha que ter uma musiquinha de intro pra tocar depois disso. Tipo assim, depois dessa introdução e tocar uma musiquinha, daí a gente começa. Enfim, brisagem minha. Pra você evangelizar nas redes sociais, não quer dizer que você tenha que ser um mega influencer, sei lá, tipo, seu conteúdo ser só isso. Mas você compartilhar coisas de alguém que já faz esse tipo de conteúdo, curtir esse tipo de coisa, tipo assim, promover as pessoas que já fazem esse conteúdo, também não deixa de ser uma evangelização pelas redes sociais. Sim. Porque você tá promovendo aquele conteúdo, né? Uma forma legal de você levar a palavra de Deus a mais pessoas é você, na sua própria rede social, você postar alguma coisa. Por exemplo, teve algum evento na paróquia e um momento de adoração, por exemplo, ou algum outro evento assim, e você coloca nas redes sociais. Ah, tá tendo, por exemplo, hoje é o último dia da festa. Da festa junina. Da festa junina. Coloca lá que são coisas legais que acontecem na paróquia e você, de certa forma, você vai evangelizando, você vai ajudando a chegar a mais pessoas. Porque daí a pessoa olha, nossa, teve uma festa junina lá na paróquia, vou dar uma olhada. Sim. Vai lá, vê a festa e naquele momento acaba encontrando com mais pessoas que são da igreja, que tem outros serviços ali e acaba se envolvendo. Então, eu acho que o compartilhar na sua própria rede social, você não precisa ser um grande influenciador ou ter muitos seguidores. Acho que de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo conquistar mais corações para estar junto com a gente na igreja. Porque, querendo ou não, hoje em dia, nossas redes sociais e nossa vida, a nossa vida está nas redes sociais também. Elas são entrelaçadas. Então, a gente pode utilizar dessa ferramenta, né, que são as redes sociais, para evangelizar, né, como vocês estavam falando. E a gente tem que, além da nossa rede pessoal, né, que a gente tem que saber como propagar essa evangelização mesmo, né? Uhum. E também tomar muito cuidado, porque já que, como eu disse, a nossa vida está nas redes sociais, então a nossa imagem está nas redes sociais também. Sim. Pra tudo que a gente for fazer. E a gente tem que espalhar o que a gente acredita, né? Então, querendo ou não, você não vai estar fugindo do que é a sua vida se você compartilhar esse tipo de coisa. Você tá colocando seu propósito de vida ali. Sim. Exatamente. E é por isso que é importante essa filtragem mesmo. Por exemplo, fui em tal lugar. A gente, normalmente, nós jovens, eu particularmente, gosto das redes sociais, né? Gosto de postar uma foto, por exemplo. E por que não fazer essa propagação, né? Por exemplo, tô num evento da igreja, vou tirar uma foto no evento da igreja, marcar a paróquia para incentivar outras pessoas a participarem comigo. Então, o nosso próprio Instagram do Juventus, que a gente faz isso. Que a gente tem um Instagram só pra gente fazer essa parte de divulgação, de coberturas. Então, a gente pode construir e ajudar as pessoas a partir das nossas redes sociais. Sim. Mostrando o nosso exemplo, nosso testemunho de vida, por exemplo. E não precisa ser nada sério. Tipo assim, os nossos stories são muito descontraídos, me falando de coisa séria. Entendeu? Falando da palavra do Senhor. Então, tipo assim, não precisa ser aquela seriedade, tipo assim, boa noite. Hoje vamos falar sobre Efésios, sei lá o que. Não precisa, sabe? Você conversar mesmo com as pessoas que estão te assistindo, que estão te acompanhando. Se você quer ser um influenciador católico, que eu acho muito legal, a gente tem umas diquinhas. Umas diquinhas. Então, para você se envolver mais, assim, que se você quer realmente seguir nessa área, mas não necessariamente precisa, você tem que começar pelo seu propósito. Do porquê que você quer fazer isso, entendeu? O primeiro passo para iniciar a evangelização nas redes sociais é ter clareza de qual é o seu propósito com isso.
Como diz Marcos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O próprio Espírito Santo que habita em nós nos impulsiona a colocar-se em movimento e transbordar a palavra de Deus na vida do próximo. Seja no presencial ou no digital, somos embaixadores de boas notícias. Esse é o nosso chamado, espalhar boas novas, animar o que está triste, dar forças ao abatido. É interessante falar essa questão de propósito. Por exemplo, o propósito do nosso podcast, por exemplo. O propósito do Comunicar Cristo. A gente está lá, por exemplo, Comunicar Cristo. Tirar uma foto. Vamos postar lá para mostrar o que rolou na paróquia essa semana. O Juventus. A gente faz a cobertura dos eventos simultâneo. Mostrando, chamando o povo para vir participar. Então, o propósito do Juventus é esse. É realizar os podcasts para evangelizar, mas também estar presente nos eventos da nossa paróquia, em outros eventos fora daqui também, para usar a evangelização. Mas se você, por exemplo, você quer ser um influencer e quer ter um propósito, por exemplo, o meu propósito vai ser conduzir uma oração diariamente, assim, por exemplo. É um bom propósito. Fazer, por exemplo, uma live no Instagram. Exatamente. Chamar o pessoal para acompanhar essa live, porque a gente fala assim... Por exemplo, em reunir pessoas, né, seja na igreja ou seja em lugares assim para fazer o momento de oração, tipo, é muito importante. Isso precisa ser feito. Mas às vezes nem todas as pessoas podem estar presentes. Então, às vezes o momento de oração, um dia ali, ser feito de forma digital, também é uma forma de chamar mais pessoas. Principalmente quando for live assim do Instagram, que daí as pessoas olham lá, apareceu ao vivo. Aí a pessoa acaba entrando e olhando. Então, tipo, tem várias formas para você você conseguir evangelizar. Indiretamente, com isso que você falou, tipo assim, de clicar. Indiretamente você tá levando Jesus pra pessoa. Seja, tipo assim, não precisa ser diretamente, sabe? Falar. Mas você mostrar o que tá acontecendo, talvez atrai a pessoa pro ambiente, né? Que é isso que a gente procura, por exemplo, a integração. Porque a gente pode sim, por exemplo, a gente do podcast tem uma estrutura, vamos falar assim, a gente combinou, a gente tem um calendário do que a gente tem que fazer. Mas, por exemplo, fui em Aparecida, por exemplo, eu quero mostrar o que está acontecendo aqui em Aparecida, a festa da padroeira. Só que não tem ninguém de Santa Branca. Então as pessoas não vão, na teoria não vão ver. Então eu posso mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E é uma forma de evangelizar, assim, no simples, por exemplo, abrir uma transmissão ao vivo, tirar uma foto. Então, você sempre tem oportunidade. Isso está na palma da nossa mão hoje em dia. As nossas redes sociais é a maior abertura, assim, pra gente transmitir para as pessoas o que está ocorrendo dentro da igreja, né? Depois de você definir o seu propósito, você tem que pensar com quem eu quero falar. Esse seria, tipo assim, o segundo passo. Eu quero falar com a juventude, que é o nosso caso. Você não vai pôr uma coisa extensa, por exemplo, porque a juventude não vai ver. Você tem que sempre saber, como diz na publicidade, o público-alvo, né? Você tem que ver, a gente não está vendendo nada, mas estamos tentando alcançar pessoas desse tipo. Então, assim, no nosso caso, a gente tenta levar para vocês, jovens, a palavra de Deus. Mas tem gente mais velha que se sente jovem também. E a gente tá aqui para essas pessoas também. Então, assim, é saber qual que é o nosso foco, mas saber que existem também outras pessoas ao redor que também podem ver, ouvir. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Pensar nesse caminho. Questão de abordagem, né? Como que a gente vai chegar nas pessoas. Como a gente vai... Porque é aquilo, né? A gente pra juventude, a gente sempre faz um story ali. Um story ali, porque é mais rápido, mais prático e também tem mais alcance. Então, a gente... É diferente da abordagem para diferentes públicos, como vai evangelizar. Mas é claro que tem, por exemplo, uma senhora, por exemplo, pode gostar de uma homilia de um padre, por exemplo. E temos a televisão, por exemplo, né? Que é outras... Mas, por exemplo, por que não passar essa mensagem, né? Essas homilias, por exemplo, pro Instagram, por exemplo, para acompanhar. E esse treco do público-alvo, você também consegue explorar qual ambiente essa pessoa tá. Então, tipo assim, os jovens a gente sabe que estão no Instagram, no TikTok, etc. Mas uma senhora, igual o João falou, talvez não esteja tanto nessas redes sociais. Talvez no Facebook,
Talvez a TV mesmo. Eu sei que é um pouco inviável a TV, mas deu pra entender. As crianças. A gente não vai chegar nas crianças por meio do Instagram. Sim. É um tipo de coisa, entendeu? Diferentes abordagens. Talvez chegar no YouTube nessas crianças é mais fácil. É mais fácil, sim. Então você tem que escolher o lugar onde você quer espalhar, de acordo com quem você quer que escute. Exatamente. Quem você precisa que escute. Acho que para as crianças, por exemplo, as redes seria mais para divulgação, né? Porque eu entendo que, por exemplo, para as crianças... A criança precisa do contato físico. Contato físico, é isso que eu ia falar. E o visual também. E o visual. E muito do visual. Sei lá, uma animação talvez atraísse uma criança. Uma animação no YouTube. Funcionaria. Então, aí as redes servem mais... Nesse caso, as redes serviria mais para divulgação. Pais. Para divulgação, para ver... vai ter tal evento, vamos lá participar, por exemplo. Sim. Que é o nosso caso, né? Então, exatamente. As nossas redes sociais são bem pra divulgação. Pra divulgação, exatamente. Porque o nosso foco é o podcast. É o podcast mesmo, né? Que agora também estará no YouTube. Exatamente. No YouTube com novidades. Com novidades. Semana que vem, novidades, galera. Novidades, entendeu? No YouTube. No YouTube, então fiquem ligados. Fiquem ligados. A gente fala da divulgação, né, e tal, como a rede é importante, mas a gente também tem que citar a questão de perigos, né, que temos nas redes. Sim. Mas não tanto por essa parte de, por exemplo, evangelizar, sim, é importante, mas também na nossa vida pessoal, por exemplo. Porque, por exemplo, eu posso estar... Então, a gente falou nessa questão da importância das redes sociais na vida da juventude, principalmente, né? Porque a gente tá nesse mundo, né? A gente, nessa nova geração, temos as nossas redes sociais, contato, tecnologia muito mais fácil, né? Do que antigamente. Mas a gente entende também que tem os perigos, né? Tanto na nossa vida social, quanto no nosso projeto, por exemplo, dos Juventus. Na nossa vida pessoal, por exemplo, como eu disse desde o começo... A nossa vida está nas redes sociais a maioria das vezes. Então, tudo que se reflete lá nas redes sociais está refletindo na nossa vida. Sim. Então, tudo que a gente posta, tudo que a gente compartilha, remete indiretamente para nós. Tanto para coisas boas quanto para as coisas ruins também. Sim. E no caso, por exemplo, do nosso projeto, a gente... Graças a Deus não teve problema com isso ainda, mas são as fake news, por exemplo. Vai chegar. No nosso projeto, a gente sempre toma esse cuidado, porque... Eu, como roteirista, tenho essa responsabilidade de pesquisar bastante antes de pôr no roteiro. Não, a gente tem que tomar cuidado não só no podcast, mas também nas redes sociais, no Instagram, pra não espalhar nenhuma notícia falsa, nem nada falso. Tanto é que a gente sempre tenta buscar a mais. Buscar coisas a mais e saber mais do que a gente fala. Então, assim... Tem muita coisa que não entra nos roteiros. Mas que a gente já pesquisou. Vou dar um exemplo do último podcast, que foi o dos Santos Juninos. E a gente citou São Paulo, dos Santos Juninos. A gente ficou com tanta dúvida, porque... Ninguém fala de São Paulo, mas é de São Paulo, dia 29. Então, a gente foi mais além, a gente perguntou pro padre, a gente conversou. Então, tipo assim, a gente foi mais além pra entender o porquê e o porquê não. A gente pode até colocar, né, depois no Instagram, pra falar sobre, né, isso, do porquê São Paulo... Eu acho uma boa Instagram, tá? Não falam dele de Santos Juninos, mas... Ele é um santo junino, porque é de junho. Então, assim, a gente pode até depois colocar. Mas, assim, além de postar, pesquisar e estar antenado nisso tudo. Tem um comprometimento de levar a informação de verdade a informação pra pessoa correta. Que tá te assistindo, né? Isso. Porque às vezes a gente vê quando tá dando tudo certo, por exemplo, a gente fala, não tem tanto impacto, né? A gente não tá alcançando. Mas quando acontece, por exemplo, esses episódios de falhas, por exemplo, ou alguma informação errada, causa transtorno. Sim. Porque, vamos supor, a gente passa a data errada de um evento, que a gente vai fazer a cobertura. Já causa transtorno, mas no podcast Juventus falou uma coisa. Uma coisa, já e aqui tá outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de pesquisar mesmo, né? Sim. Pesquisar a informação correta, por exemplo.
E Erros acontecem, né? Sim, só que a gente tenta evitar Tem que evitar o erro ou corrigir aquele erro. corrigir quando acontecer. Quando acontecer. Então, tipo, eu falei tal coisa, mas Às não vezes era vocês isso. veem umas coisas piscando nos stories, nos status, tipo assim, uma informação piscando, é porque a gente errou. A gente errou. Alguma coisa deu errado e a gente tenta corrigir, porque é isso que se deve fazer, entendeu? Então, assim, estou lá no meu Instagram, resolvi postar alguma coisa sobre... Pesquise antes. Pesquise sobre aquilo que você está postando, porque, querendo ou não, tem um impacto na vida da outra pessoa. Daí a pessoa lê e fala, nossa, mas é isso? E às vezes não é. Então, assim, tentar entender isso. Principalmente as coisas relacionadas à igreja. Às vezes, tipo, não tem nada a ver aquilo que a pessoa colocou, mas aí a outra vai ler e vai falar, nossa, mas isso é verdade. Então tem que sempre tomar cuidado. Então essa parte da evangelização nas redes sociais tem que evangelizar e tem que tomar cuidado com o que você reposta, com o que você posta. E aí nas suas redes sociais pessoais, você também tem que tomar cuidado, mas você não precisa deixar de ser você. Sim. Obviamente, tipo, uma coisa ou outra que você... coisas que você coloca no dia a dia, às vezes, alguma coisa, um lugar que você saiu, você foi comer em algum lugar diferente, um filme legal que você foi ver. Então, tipo assim, isso é ser jovem. É ser jovem, então, não é, nossa, eu tenho que colocar coisa só de igreja. Porém, se você coloca as coisas, assim, da igreja, você foi num evento da igreja, você foi numa missa, você coloca... as pessoas que te acompanham, que não são da igreja, vão olhar e vão falar, nossa, que legal, ela tá ali. E podem ter ali um interesse. De novo, reflete o que você prega. Por exemplo, eu sou da igreja, mas, por exemplo, eu não fui num lugar muito legal outro dia. Eu fui num lugar, fiz algumas coisas erradas e posto isso. Imagina... fica ruim para as pessoas que estão com você e fica ruim para você mesmo. E porque tem a imagem... pessoas que estão te vendo. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala, uai, mas fulano fez, por que eu não posso fazer? E então, você acaba espalhando uma coisa errada. Sim. Isso, o impacto é pros dois lados, né? O impacto é pros dois lados. Pro bem e pro mal também. Pro mal, sim. Então sempre, você fez uma coisa errada, você sabe que tá errado. Então. Se você sabe que tá errado, não compartilhe. Não compartilhe. Então, assim... Fica só entre você ali, depois pede perdão. Depois você pede perdão, se confessa. Se confessa, mas ali nas redes sociais é bem complicado. É importante ter esse discernimento, porque a nossa... É importante a gente ter... É importante a gente ter a nossa vida pessoal nas redes sociais, porque a gente tem que se adaptar, né, mesmo. Porque a nossa geração é isso, postar nas redes sociais, divulgar, propagar o bem. Sempre foi isso, né? Então, e quando se trata da igreja, quando a gente está presente na igreja, a gente demonstra para essas pessoas e a gente já está alcançando elas. Então... Voltando para a parte do público-alvo, você tem que saber como fala com cada tipo de público-alvo. Sim. Tipo assim, para um jovem, você... postar um vídeo, tipo assim, de uma trend que tá bombando, adaptado pro seu conteúdo, é legal. Sim. Mas pra uma pessoa mais idosa, ela vai ficar... Que isso? Que isso? Realmente. Tem coisas que você pode postar pra quem já tá inserido na mídia. Mas pra quem não tá e tá, tipo assim, só acompanha você, é meio difícil. É diferente pra pessoa, né? Cada um tem o seu jeito, sua trajetória de vida. Então, assim, pra nós jovens, colocar uma trend lá das redes sociais, tranquilo. Natural. É natural. Agora, uma pessoa fala, mas o que ele tá fazendo ali? O que é isso? Então, assim, que é isso? saber. Então, se você tá voltado pros jovens, trend é legal, conteúdos mais dinâmicos são legais. Dinâmico, descontraídos. Descontraídos. Para as pessoas mais velhas, talvez um conteúdo com mais detalhes escritas, assim, não tanto escrita, mas com mais detalhes, com mais informações. Tipo assim, pra uma pessoa um pouco mais velha, uma pregação de 10 minutos vai prender ela, mas talvez não prenda o jovem. Não prenda o jovem, exatamente. Então, assim, é saber o que
como que o mundo está se formando e tentar se formar ali com o mundo pra poder chamar mais gente. Uhum. E acho que nós falamos bastante até Falamos bastante. Se você tem alguma experiência, conta pra gente no Instagram. Manda lá pra nós. Alguma coisa que você ache legal. Talvez a gente até poste. É uma boa. A gente reposta. Sim, a gente reposta. Se você tiver alguma coisa muito legal, você pode postar nos seus stories e marcar a gente. E marcar a gente. A gente reposta, tá? Sim, Não siga é a conversa gente. pra boi dormir, a gente realmente reposta. Siga a gente no Instagram, se você ainda não segue. É @juventus.pdcast. E temos informações, Informações. recadinhos do coração pra vocês. Do coração. Hoje está tendo na igreja, a partir das 3, o Aviva. Começar às 3 horas. Seguida da missa às 6 horas. E depois da Logo missa, depois da festa junina. temos festa junina. Estaremos... O último dia da festa junina, gente. Se você não foi ainda, vai porque Vai, tudo tá muito legal, tá muito gostoso. Todas as comidas que estão tendo lá. E assim, tá muito gostosinho tudo. Sim. E faremos cobertura do Aviva Isso, e da festa junina. Ah, vão na e Viva. hoje já teve cobertura da manhã do futebol com café com leite lá embaixo, que teve lá. Deve estar no Instagram, entendeu? Exatamente. No A story. gente tá gravando isso aqui antes, gente, desculpa. Sim. Deve estar no Instagram. E foi muito legal porque toda a doação de leite que tá vindo de lá vai pros vicentinos. Exatamente. Então, se você tiver a oportunidade também, passa lá, dá uma doadinha de leite. Exatamente. Ajuda as pessoas. E semana que vem teremos uma novidade aí. Novidades. E convidado. E convidado, convidado, muito especial. muito Muito especial. Então é isso aí, fiquem ligados. É isso, Nós galera. vamos se falando aí durante a semana no Instagram. No Insta, e é isso. Eu Tchau. tô invadindo aqui rapidinho. Eu tenho que vir pra onde o microfone pega. É isso. Pra você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, pra você que não viu que a gente já tem episódios lá, vai acompanhando, assim, vai acompanhando que vai ter coisa É o interessante mesmo lá. arroba Isso. do YouTube, né? É o mesmo do arroba Instagram. do né? Instagram. É o mesmo arroba, colocar juventus.pdcast, já deve de aparecer nas buscas ali nos primeiros lugares. E é isso, juventude. A gente tá terminando esse episódio. Mais um episódio. Já demos nossos recadinhos do coração. Recadinhos do coração, é isso. Fica com Deus. Fica com Até Deus. domingo que vem. Hashtag tamo junto. Hashtag Tamo tamo junto. E é isso. Vem aí, coisa boa, hein? Coisa boa. Corta, já deu. Já deu.